Beleza, né? Vamos lá então? Então vamos lá. Você quer começar? Vamos lá então. Esse, beleza. 141. Também na ciência, a escolha é hereditariamente governada pelo sentido da beleza. É o que pretendia o matemático Jacques Hadamard, um dos protagonistas da pesquisa pura e eficaz do século XX, mas também o homem bizarro que adorava competir ao violino com Einstein, o vaidoso não limitava escalar o nome branco para contemplar do alto o espetáculo da natureza. Mont Blanc, né? Mont Blanc, chama-se na Suíça. Essas canetas aí chamam-se Mont Blanc por causa desse Monte Blanc. Mont Blanc é Monte Blanc em francês. Quer do ponto de vista biológico, quer do cognitivo, a percepção da beleza por meio da forma contínua a ser essencial para o homem. Escreve Conrad Moore. A sensibilidade das harmonias é, sem dúvida, uma função daquele tipo de organização especial de nossos órgãos, dos sentidos e de nossas estruturas cerebrais que conhecemos com o nome de percepção das formas, ou percepção gestáltica. Gestáltica. Na verdade, gestáltica é uma palavra que vem de Gestalt. Gestalt, em alemão, significa percepção no todo, compreensão do conjunto. Aquilo que você tem quando você olha para um cachorro, você percebe um conjunto. Não percebe pata de cachorro, mais orelha de cachorro, mais rabo de cachorro. Você vê uma coisa que é um conjunto. Então, o nome dessa expressão em alemão é Gestalt e depois virou Gestáltico em português. Esse é o sentido da palavra Gestalt. Essa função não racional, mas axiomorfa, no sentido de ego bruto, é um dos principais modos do conhecimento humano. Embora esse mecanismo não se revele em introspecção, graças ao estudo de Carl Burger e de ego bruto, conhecemos tais processos o bastante para não duvidar que sejam devidos a causas naturais. Justamente por não ser acessível à auto-observação, a percepção das formas é considerada por muitos filósofos uma espécie de iluminação proveniente do exterior. Para eles, ela é uma revelação. Muitos a denominam intuição. E ainda, a percepção das formas é, de um lado, a frente mais avançada do conhecimento humano, a ponta de lança que o espírito humano atira no desconhecido. Mas, ao mesmo tempo, é o guardião dos já sabidos no depósito no qual pacientemente se acumulou material de dados cognitivos muito maior do que nossa memória poderia conter. No plano teórico, a familiaridade com o verbo é um ótimo título contra a opinião equivocada, e que só é real o que pode ser definido com exatidão e quantificado. A percepção do belo é a percepção de Gestalt. Portanto, ela nunca é apenas quantitativa. Ela não se refere apenas aos aspectos de multiplicidade dos indivíduos envolvidos, mas você percebe, você não analisa o automóvel pelas 4 rodas, mas o automóvel como um todo. Né? Então, a percepção do belo é como se fosse uma intuição humana natural. Toda vez que você impõe ao homem alguma figura, você está impondo a ele alguma coisa que não estava lá no início naturalmente presente, portanto, está violentando de alguma maneira o ser humano. Ele está dizendo aqui, está dando como exemplos aí psicólogos que fazem análise dessas coisas aí, psicólogos que fazem a confirmação por trabalho científico. Mas tudo isso tem também uma importância prática, talvez para nos ajudar a tornar nossas cidades melhores ou a respeitar mais o ambiente. Educar o homem de hoje significa, sobretudo, ajudá-lo a desenvolver os meios de valor mais que o pensamento puramente racional, ou seja, ligado ao reducionismo tecnológico. Um homem capaz de ver o quanto o universo é belo não poderá deixar de assumir uma atitude otimista diante de Deus. Compreendendo toda a grandiosidade, toda a beleza da criação, ele saberá resistir à organização e aos métodos Oi, tudo bom? Caso 143. A verdade do real o ensinará a não prestar falso testemunho a seu próximo. Ele, no caso é aguçado sua sensibilidade para as grandes harmonias, ele será capaz de distinguir o que é certinho e o que é doente. Não perderá a esperança nas grandes harmonias da criação do bem, mesmo sentindo uma dor profunda diante dos trágicos
você perguntar a um místico cristão qual é a razão pela qual Deus inventou o ser humano, é uma boa pergunta, né? Você supõe que a invenção do ser humano tenha sido de propósito. Vamos imaginar, né? É claro que você pode supor que não há nada disso, que é uma questão meramente, puramente de arranjo aleatório de células e moléculas e tal, né? Então, é cada vez mais gritante a tendência a achar isso, né? Eu pus no programa, acho que você não chegou até esse ponto, em que os cientistas descobriram que entre o homem de Neandertal e o ser Homo sapiens há 99,5% de semelhança. Bom, e agora estão pesquisando 0,5%, que eles sabem qual é, porque se você sabe quanto é, você sabe que é 99,5% de semelhança, então você sabe exatamente quais são os genes que são diferentes, né? Então, o que os cientistas querem fazer agora é tentar descobrir a diferença entre o homem mental e nós, pesquisando esse 0,5%, como se pudesse existir, como se estivesse nos genes a diferença. Tá? Então, o que vai acontecer daqui para frente é que vão aparecer teses cada vez mais parecidas com isso aqui. A infidelidade conjugal é definida por um gene. A bondade, a maldade, etc, etc. Então, o que vai ser, os maridos, né, não chegam para as mulheres, olha, você me desculpe, mas que esse jeito que eu tenho que não controlo, entendeu? O negócio, você não vai reclamar que meu cabelo é loiro, então também não vai reclamar que eu sou infiel, porque tem um gene lá que me obriga a ser infiel. Né? Quer dizer, a tentativa que se faz da ciência moderna, que é uma ciência materialista, é de tentar explicar todos os fenômenos humanos por fenômenos materiais. Os fenômenos genéticos são materiais, são biológicos, portanto, são materiais, são químicos. DNA, RNA, enfim, tudo se reduz a isso. Então, se você, no entanto, pensar diferentemente disso e perguntar para um místico cristão o que ele acha que Deus nos criou, que há de haver uma boa razão, né? Afinal de contas, né? Não fomos criados aleatoriamente. Ele diz que Deus criou o ser humano porque precisava de alguém que dissesse assim: que maravilha que é a sua criação. A razão pela qual Deus que nos criou é porque Deus precisava de alguém que reconhecesse o seu valor como criador. E essa é uma boa maneira de olhar para o assunto, quer dizer, a grandiosidade, a beleza extraordinária, que você olha pelo telescópio e vê aquelas maravilhosas galáxias se formando, aquelas cenas, são todas cenas basicamente para servir de apreciação humana. O que Deus imagina que nós pudéssemos elogiar a sua extraordinária obra. Esse é o sentido que ele está contando aqui. Você não consegue entender Deus sem entender a grandiosidade da obra de Deus. E Deus está presente, sobretudo, como sintoma, né? como fenômeno manifestado na obra, no mundo manifestado. Então, é essa ideia que está aqui. É preciso não perder nunca o sentido do belo para nunca perder o sentido de Deus. O sentido divino é absolutamente imprescindível para a gente continuar sendo humano. Se perdermos o sentido divino, só teremos a nossa face animalesca. Então, vamos dizer, teremos como Georg Samsa, viraremos uma barata lá na metamorfose. O Georg Samsa vira uma barata porque ele perdeu o sentido do divino. Ele só é humano. E ser humano é apenas ser animal, é ser DNA e RNA. É isso que ele está dizendo aqui, que o sentido da forma, perder o sentido da forma é perder o sentido do divino, em outras palavras. Tá? Quer continuar? Guilherme, quer pegar você um pouquinho agora? Estava no 143. Origem do conceito de forma. Mas voltemos ao significado metafísico da forma. Para entender o detalhamento da expressão, convém recordar que os termos gregos que indicam a forma são ideia e eis. Infelizmente, o primeiro não foi traduzido, mas apenas anos literados. Ele do primeiro século, sobretudo na era moderna, assumiu um sentido alheio ao original. Ideia, transliterar significa escrever numa outra língua, né, a palavra da língua original. Tá? É assim, quando você traduz para o português, escreve em português o nome de um chinês, ou de um árabe, ou de um persa, de um judeu, enfim, de quem for,
Nessas línguas originárias não se usam caracteres como nós usamos aqui, né? Então você tem que encontrar um jeito. Como é que se escreve Mohammed em português? Ninguém sabe. Gosta que cada um inventa um jeito, né? Então, transliteração é um negócio complicado, porque você não sabe exatamente quais são as equivalências, nem sempre há equivalências perfeitas. Então há sempre um problema de mudança de código, que acontece quando a língua de origem não usa a mesma grafia da língua de destino. Russo, por exemplo, como é que escreve Dostoiévski? Com V, com W, com Y, com I, com acento, sem acento. Compreende que essa é uma decisão difícil? Tem que criar algum critério. Aí você vai para o inglês é um jeito, no francês é outro, no português é outro, em espanhol é outro jeito de fazer. É interno, é difícil, complicado, né? O fato para o homem de hoje ter uma ideia que significa um conceito, um pensamento, uma apresentação mental. Em contrapartida, para os gregos, especialmente para Platão, a ideia não era o pensamento, mas o objeto do pensamento, ao qual o pensamento se dirige. Além disso, deve-se observar que os termos ideia e deus derivam de idei, que significa ver e, portanto, indica o objeto do ver. Antes de Platão, era empregado sobretudo para indicar a forma visível das coisas, ou seja, a forma exterior ou a figura simples e prática com os olhos, portanto, visão científica. Para Aristóteles, forma é a mesma coisa que alma. Então, quando alguma coisa perde a forma, também perde a alma. Então, o que Aristóteles chamava de alma era a forma que a coisa tinha. Isso é alma, na opinião de Aristóteles. Então, para você ter uma ideia de quanto a forma é importante para um grego, né? Quer dizer, é tão importante ao ponto de preservar na manutenção da forma a manutenção da alma. Então, a forma não pode ser transgredida, não pode ser destruída a título disso aqui. Você modifica a forma humana, o ser humano perde a alma. Muda para uma outra alma qualquer, que não seja a própria alma humana. Então, uma mão sem um dedo, para Aristóteles, já não tem mais a forma da mão humana. Porque a mão humana tem 5 dedos. Então, a mão humana não pode ter um dedo a menos. Ela já perde a forma da mão humana, já é uma outra coisa qualquer, mas não a mão humana, e assim por diante. Para o grego, a manutenção da forma é absolutamente imprescindível para a manutenção da alma daquele ser. É o que ele está explicando aqui, você já vai melhorar a explicação. A partir de Platão, ao contrário, são empregados para indicar a forma exterior das coisas sua essência. Em consequência de sua personalização, isto é, em consequência da descoberta do mundo inteligível, no qual falarei especialmente no capítulo 10. A forma parte do plano físico ao metafísico. Quer embaixo? Não é preciso. Para Aristóteles, a forma nunca sai do plano físico. Platão é que estabelece a ideia de que esta forma que nós temos aqui é uma mera tentativa de copiar, né, uma forma ideal que existe em outro lugar qualquer, que não está no mundo físico, está no mundo metafísico. Então, tanto para Aristóteles, que via na forma a igualdade com a alma, e, portanto, via na manutenção da forma uma obrigação para que a alma continue sendo existente, para Platão é muito mais do que isso. Para Platão, a forma é aquilo que nos remete à nossa origem. Então, no platonismo, sob esse ponto de vista, é completamente coincidente com a ideia de que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Deus é a forma ideal, absolutamente inatingível, né? Porque Platão achava que nada nesse mundo poderia, de fato, atingir a forma. Então, as ideias e as formas ideais existem no plano e de idealidade e são não é idealista no sentido Kant e Hegel, né? Por favor, tá? Mas existe no plano de abstração, né? Que está além do mundo físico, metafísico, e tudo que tem aqui é uma tentativa de imitar aquela forma ideal que está lá. Então, as cores brancas que existem no mundo real aqui nunca são branco mesmo. O branco verdadeiro ele só existe idealmente. Mas aqui na Terra existem tentativas de produzir brancos.
A bondade humana é uma tentativa de produzir uma repetição da bondade, né, celestial, da bondade da transcendente, né, que está além, e assim por diante. Quer dizer, toda vez que você tenta copiar infielmente a forma ideal que está no mundo transcendente, você está só com isso destruindo a possibilidade de representar aqui, no mundo concreto real, o mundo de que nós somos apenas um reflexo. Então, a forma é absolutamente imprescindível. E o fato de que o mundo contemporâneo não apreza mais, por exemplo, em alguns momentos nas artes plásticas, é uma demonstração muito grande de problema, o que está o autor dizendo aqui, né? Friedlander. Platão possuía um olhar clássico do mesmo que desejava a mesma natureza do olhar com que seu reflexo viu o caminho. E a mesma natureza do olhar que o matemático grego dirigia as formas geométricas. Talvez Platão tivesse consciência desse meio, tivesse mais sorte do que todos os pensadores. Seja-nos permitido esperar que algum efeito do dom de Platão chegue até nós, bem além das sistematizações demasiado fáceis e básicas. Descobriremos então como os órgãos da mente constituem órgãos da compreensão, tanto na ciência como na arte. O ponto, tratado no país seguinte, constitui talvez a melhor identificação desse processo. O Bar é um autor citado no texto anteriormente, a gente viu na última aula, né? É um comentarista desse assunto. Não tem muita importância nele, não. Vamos ver, continuamos então. Interações estruturais de forma, número de relações numéricas. Na Grécia clássica, a arquitetura, estrutura e esperança baseavam-se nos cânones, analogicamente pelos comentários gregos que regulavam a mente, os quais constituíam uma média de perfeição essencial por um processo com exatidão por meio de números. A forma e a beleza, portanto, têm como fundamento números, relações numéricas e proporções. Desculpe, no quatrismo, durante a Idade Média, a educação da Idade Média era baseada em dois blocos de conhecimentos. Você, com 14 anos, mandava um menino para a escola, só com 14 anos, para estudar o trivium e o quadrivium. O trivium é a gramática, a oratória, que no caso chama retórica, e a dialética, a lógica, né? Capacidade de debater. Então isso aqui era o trivium, que lidava com a palavra. E o quadrivium era composto de aritmética, geometria, astronomia, no sentido mais de astrologia do que de astronomia, e de música. Mas essa música não era no sentido de ir aprender a tocar violão. Era nesse sentido que está aqui, na música quanto expressão de relações numéricas perfeitas, ou seja, da harmonia natural entre os números. Música no sentido, portanto, muito mais pitagórico do que propriamente no sentido moderno. Assim, é mais para Pitágoras do que para, Martinho da Vila. Né? Nesse sentido, né? Então, o que se esperava que uma criança fizesse com 14 anos, né, um jovem de 14 anos fizesse, que ele tomasse posse, nessa idade, do padrão desejável da língua, do padrão desejável da língua e do padrão desejável do raciocínio matemático. Que tomasse posse, portanto, de um conjunto de saberes, que eram saberes muito antigos, né, que tinham vindo da antiguidade, e que eram saberes que nos permitiam dominar o cânone. Nesse sentido da palavra cânone, é como depois, mais tarde, passou a ser usado. Então, quando o Harold Bloom tenta falar do cânone ocidental, o que ele está falando, na verdade, é do conjunto de ideias, o conjunto de obras que fazem juntas, né, que reproduzem juntas o modo de ser do Ocidente. Então, é nesse sentido aqui que música é uma questão de forma. A música tem um sentido de estabelecer um modelo de forma. E é nesse sentido que é usado depois na Idade Média no quadrivium, no modo como se ensinava as crianças. Isso valia tanto para a construção de templos quanto na produção de vasos, mas também no âmbito da estrutura, no qual a cultura forneceu algumas indicações.
passar que é o cânon da escritura também era numérico e dependia de uma proporção fixa. Uma peça galega, uma beleza nasce da exata proporção, não dos elementos, mas das partes. De modelo em relação ao outro dedo, de todos os dedos em relação ao carpo e ao metacarpo. Desses em relação ao antebraço, em suma, de todas as partes entre si, como diz o cânon de Politeia. O cânon de Politeia unia especialmente a proporção das partes visíveis em partes em precisas relações numéricas. Assim, a perfeição das formas possíveis ligar de modo rigoroso. Vale para a escultura e para a pintura também. Você vai na escola de Belas Artes para fazer pintura acadêmica, você faz isso. A cabeça, por exemplo, são três troncos. Né? A mão, embora não pareça, é do tamanho do rosto. Ó, aqui, ó. A mão é o tamanho do rosto. Digamos, a tendência de aluno é fazer as mãos pequenas, porque as mãos parecem muito menores que o rosto, né? Mas se você faz assim, fica horrível. Está vendo? O tamanho do rosto. Então, você tem que é isso que ele está dizendo aqui. Você aprende que existe um conjunto de proporções que são as proporções ideais humanas, são as ideais de beleza. Então, eu disse para vocês na última reunião aqui, né? Uma regra básica das artes plásticas é que só o mestre pode quebrar formas. Você é o Picasso, assim, quanto maior for a mão, melhor fica. Mãos grandes tornam o desenho melhor do que mãos pequenas. As mãos pequenas ficam muito feias, as mãos grandes ficam grandes. Então, quando o Picasso deforma a figura, está fazendo uma figura humana e deforma, essa deformação que o Picasso faz é uma deformação feita por alguém que é capaz de fazer no cânone. Então, é uma deformação completamente legítima e fica muito bonito de modo geral. Agora, a deformação que é inviável é a deformação feita por aquela pessoa que não sabe fazer direito e que faz, então, uma deformação que empobrece, que estraga. Então, quando os antigos diziam que só o mestre pode quebrar a forma, só o mestre pode quebrar a forma, só. É sinal de que a forma é, de alguma maneira, ainda uma espécie de prioridade, assim, uma espécie de valor inegociável. Aí você, se for muito bom, você é um desenhista como Rafael, como Picasso, como Delacroix, como Gustave Doré, enfim, o que for, você faz o que você quiser. Né? Quem? Sim, na música, no jazz. Né? A Astor Piazzolla tem formação erudita. Então, se você sabe tocar um Bach, você pode fazer o que você bem entender. Agora, o problema é se você sabe tocar Bach, né? Você é capaz de interpretar bem Bach. É esse o problema. Como nós vivemos uma época em que o sucesso aparente sucesso depende muito mais das aparências do que de fato, né? Então, que você tem uma multidão de pseudo-artistas extremamente incompetentes fingindo que são vanguardistas. E isso é o problema, compreendendo? Quer dizer, você tem milhares de alunos que estão aí nas academias de pintura fingindo que são grandes artistas, mas que não sabem fazer, não sabem desenhar um porquinho desse que põe a moeda dentro. Entendeu? Então, fica muito difícil você conseguir formar um artista bom. Não dá para fazer. Eles não são pretendentes. Eles acham, assim, que a vida literária escrever é o que interessa. Eles não compreendem que escrever é apenas uma função de alguma coisa mais maior do que isso, que é a cultura humana. Então, é o sujeito que não tem talento poético. Fazer poesia é difícil, né? Poesia é como tocar violino. Ou você faz bem ou ninguém aguenta. Né? Poesia não tem meio termo, né? Então, o sujeito não sabe nem remar ré com ré, entendeu? Né? Viu uma rã, ela não era sã. Nem essa rima você consegue fazer, entendeu? E o sujeito se mete a fazer poesia concretista. Aquela assim, sol, 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 3 pontinhos, sol, 4 pontinhos, sol, e mais sol, sol. Ai, que calor.
Não é o cúmulo do ridículo? No entanto, tem aos montes isso. O sujeito que quer fazer o grande romance, sim, mas não leu. O sujeito quer fazer o maior romance da história da humanidade e não leu Dom Quixote, não leu Dante, não leu. Não dá para fazer, não funciona, não dá para fazer. Olha, assim, você quer ser um compositor tão extraordinário quanto um Tom Jobim, sei lá, música popular, né? Você tem que fazer aquele trajeto gigantesco que tem por trás. Tá? Não é assim que as coisas acontecem. Mas no mundo que convenceu todo mundo que todo mundo terá 15 minutos de fama, então o que acontece? Você torna os seus 15 minutos mais baratos possível. Então você se esforça pouquíssimo. Né? Então, eu tenho um amigo que está fazendo o curso lá da Belas Artes. Tem assim, minha idade. Assim. O dono lá do boteco, lá do Cinco Cavaleiros. E que depois, assim, de muitos anos foi fazer. Porque a molecada não tem a menor interesse em pegar esse cavaleiro. E agora arrumaram um professor que ensina como é que ganha prêmio falando. Quer dizer, então, agora é assim, o que eu faço para ficar famoso? Mas famoso sem que você tenha feito nenhum esforço anterior, né? Que implique no mérito, nada, ficar famoso. Lá, Rubens, tudo bem? Ficar famoso apenas pelo sentido de ficar famoso. Você pode dizer que seja o caso seu, se você for um gênio. Então, Mozart tinha 7, 8 anos e tocava compunha sinfonia. Mas eu acho que como Mozart não há nenhum outro caso na música. Então, mesmo na música, não há outro caso como Mozart. Mozart é uma espécie de gênio total, extraordinário. O resto é o pessoal ali da luta e tal. Né? Então, essa questão. Então, você não tem mais o Breno lá do Rio, que é o maestro, e que dá na Pro Música, lá no Rio, arte, música, que não tem mais aluno de piano nem de violino, só tem aluno de violão e flauta. Porque o piano e o violino exigem uma dedicação muito grande que ninguém mais tem coragem de fazer. Então, piano o que é? É aquele negócio da escala, né? Tocar a escala o dia inteiro, né? E o piano e o violino também, né? Porque o violino, mal tocado, é um atentado à saúde pública. Os vizinhos todos se mudam. Né? Pior que uma bateria. Né? Bom, continuamos. Temos na página 145. Durante o período de direito clássico, afirma-se também a ideia de que o corpo humano, idealmente construído, pode ser englobado nas simples figuras geométricas do centro do quadrado. Aquela fotografia que vocês já viram 1 milhão de vezes, um homem com os braços abertos assim, e naquele jeito você percebe que há uma geometria específica do corpo humano, que tudo se liga com tudo tem uma espécie de harmonia geométrica. Tá? Essa é a ideia. Analogamente, imaginamos o homem sempre com os braços e as mãos abertas, trocando uma reta, de uma mão a outra, depois uma reta da mão ao pé, à direita e à esquerda, e por fim de um pé ao outro, temos um quadrado cujas diagonais se coincidindo exatamente com um grito que se escreve perfeitamente no texto que fala do a representação clássica do homo quadrado. Então, isso é o modelo grego de Deleuze. Todo ele baseado na ideia de que a forma é fundamental. Seja porque a forma é a alma, na visão de Aristóteles, seja porque a forma é a representação material de um ideal, né, que, apesar de imperfeito, mesmo assim, deve ser sempre uma boa tentativa. E essa é a visão grega. Né? É claro que você não pode tentar implantar isso na arte moderna, porque a arte moderna é de uma outra época, mas, mesmo assim, apesar de não haver uma aparente subordinação a essa ideia, mesmo assim, mesmo uma figura, digamos, modificada, né? De alguma maneira, uma figura, como é que eu diria assim, desfigurada, né? Opa, tudo bem, mesmo assim,
uma figura desfigurada tem que ter ainda alguma beleza implícita a ela. E é por isso que se diz que só o mestre pode quebrar a forma. Que mesmo quando o mestre quebra a forma, quebra bem. Tá? Um desenho do Picasso é sempre uma coisa muito bonita. O Picasso desenhava extraordinariamente bem. Extraordinariamente bem. Que não é o caso de Van Gogh. Van Gogh não é tão bom desenhista quanto Picasso. Não é, de modo nenhum, o caso de Cézanne, que é um mau desenhista ruim. Mas ter um bom desenho em artes plásticas é a coisa mais preciosa que existe. Nada é tão importante quanto um bom desenho. Um bom desenho nasce um potencial, uma regra assim da TV é um quadro, quando o desenho está bom, é meio caminho andado, antes que você vai acertar o quadro. Funciona mesmo assim. Quando o desenho está bom, o potencial do quadro é muito bom. É o quê? O que tem? Eu acho até que eu desenho bem, mas a... Você põe no teu currículo, o economista e pintor, né? Pois é. Mas é verdade. Eu tenho um ateliê há muitos anos. Então essas coisas eu sei de experiência própria, assim, de sujar a mão mesmo. Né? Muito bem. Ok, obrigado, tá? Pode ler mais um pouquinho? O belo princípio comum. São vários disso, sim, né? Preciso compreender que os tratores gregos em geral identificavam, pelo menos considerados muito separados, o belo e Deus. O substrato cultural dessa convicção é atestado pela própria língua que criou o termo que nunca muitos brasileiros têm da cidade. Calvo-Garcia, que significa beleza ou bondade. Calvo é beleza, tá? Então, a doença que a pessoa tem, tem uma doença chamada aterocalha, que significa pouca beleza. É aquela doença do sujeito que passa o dia inteiro cercado por feiuras. É um sujeito que mora no depósito de lixo, a casa dele é pior que o depósito de lixo, todas as coisas que ele vê são horrorosas, a cidade é feia. Então, uma cidade feia gera uma atitude feia, gera, assim, uma espécie de insuficiência de beleza no indivíduo. Ter um ambiente em volta de você bonito é fundamental para a saúde mental de quem está vivendo ali. Então, essa bagunça, por exemplo, nas cidades brasileiras, dessa confusão de placas, essa feiura generalizada, isso é de ter um impacto mental nas pessoas. Não é possível que se possa sobreviver isso. Então, você pega Paris, todos os prédios têm a mesma cor. Não tem aquela variação enlouquecida de cores, tudo é meio cinza, cores neutras, que não interferem no seu esforço de visão e de percepção. Fica completamente saudável dentro de você. Tá? Então, mas aqui não, cada minuto tem alguma coisa chamando a sua atenção, essa variação imensa de arquiteturas e concurso de figura, né? Não é que sejam arquiteturas bonitas concorrendo, ver quem é que faz a coisa mais horrorosa, mais feia que você possa imaginar. É muito difícil achar, por exemplo, uma cidade bonita no interior do Paraná. Eu conheço muitas. Cidade bonita. O quê? Rio Negro tem lá aquele prédio maravilhoso, né? Aquele prédio maravilhoso que era um seminário. Um lugarzinho muito bonitinho é Ribeirão Claro. Aí tem um lugar chamado Imbituba, que também é bonito. Tem um lugar simpaticíssimo do Alvorada do Sul, que é uma cidade onde tem Rio Paranapanema de 3 lados, parece uma ilha. Muito simpático. Tudo longe pra caramba, né? Esse que é o grande efeito, né? Menos Imbituba, que não é tão longe assim. Mas assim dá um passeio puxado, assim, dá uns 200 e poucos quilômetros. Não é nem questão de planejar, porque o planejamento até ajudaria. Mas é assim, é uma desconsideração sistemática com a coisa, uma espécie de desleixo que as pessoas têm. Nós não temos cidades bonitas no Brasil, exceto naquela meia dúzia que foi preservada por alguma, por algum processo histórico, como Olinda, sei lá. A Lapa é mais ou menos, né? Não é uma grande coisa, Vestígios não conheço. Mas é uma cidade brasileira aqui,
Aquilo ali é bonito, né? Aquilo lá que tem de mais bonito no Brasil, eu acho, em termos de cidade, deve ser aquilo. Eu acho aquilo tão esquisito. Eu acho que aquilo foi feito por um arquiteto que pensou na capital de um país socialista. Então, aquela uniformidade absoluta, todas as casas iguais, os prédios iguais. E está ficando velho, né? Você vai para Brasília, assim, tem a sensação que está tudo pedaço. Se vocês vão muito para Brasília, tem esse azar, que meus têm, assim. Então, está completamente já descaracterizado. E eu acho que uma das coisas que define o que é belo é aquilo que envelhece bem. Sempre dou como exemplo a Catherine Deneuve contra a Brigitte Bardot. Você vê a diferença de qualidade de envelhecimento, né? Mas a Brigitte Bardot Claro, deve ter 70 anos. Horrorosa, não é? A Brigitte Bardot foi um monstro. Você encontrar na rua de noite, você sai correndo. Talvez tenha exagerado um pouco. Tá? Vamos lá? a teoria de conhecimento popular é perfeita, medida, proporção e também perfeita, no sentido de perfeita realização de efeitos de um fim. Mais precisamente, é necessário lembrar que para a relação dos diálogos, e sobretudo a cultura não escrita, o bem conhecido por medida, prêmio de todas as coisas. E a manifestação do bem e do belo consiste na realização da unidade na multiplicidade, justamente por meio de proporção, ordem e harmonia. Portanto, a ordem do mundo é regida por número e medida. É esse trevo de relações do qual que tornou possível a transição da desordem para a ordem. A grande importância da luz consiste no fato de que é a contemplação de Pedro, ela é a única das formas inteligíveis que pode ser vista também pelos olhos físicos, a luz dos olhos da alma. Somente a beleza recebeu essa sorte de ser aquilo que é mais significativo e mais amado. O logoi, em sentido que se usa aqui, no sentido aristotélico da palavra, é uma espécie de conceito, tá? Conceito, esse é o sentido da palavra logoi. Logoi é plural, tá? Tá bom? Logoi, tá? Então, conceitos fundamentais em torno do que você trabalha. Quer dizer, para o grego, o que caracteriza a criação, né, a obra humana não, a obra manifestada, eles não falavam assim, mas a natureza, né, a natureza como bela é o fato de que ela, diferentemente do caos, né, os gregos chamam a ordem de cosmos. Cosmos e ordem é a mesma coisa, tá? E desordem é caos. Então, sair do caos e ir para a ordem significa estabelecer relações de proporção entre as coisas, já que no caos tudo está completamente, aleatoriamente desproporcionado. É o que acontece quando você correlaciona o caos com a água, e simbolicamente, caos e água é a mesma coisa. Então, diz lá na Bíblia que no início o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O que é que significa isso? Significa que as águas eram o caos original, uma espécie de sopa original, que não tem forma, porque a água não tem forma, a água terá a forma do lugar onde você a coloca. Então, o que é sair do caos e gerar o cosmos? É estabelecer a forma. Compreenderam? Então, para um grego, a forma é igual à existência mesmo. Não é possível conceber, portanto, uma vida que não tenha obrigatoriamente uma forma implícita. Portanto, perder o sentido da forma é perder o próprio sentido da existência humana. Nesse livro aí, o Guilherme fala, já no começo, ele diz quantidade e qualidade é a dualidade primordial de tudo que é manifestado. Não existe nada que é manifestado que não tenha de alguma forma de Pois é, mas é verdade, né? Quer dizer, qualidade é quantidade e qualidade. Você está, na verdade, falando dessas contraposições fundamentais que existem em todas as coisas. Tudo tem forma e tem matéria. Né? Pela mesma razão. A matéria é quantidade. Então, quando você pega, por exemplo, um monte de aço, né? O que é aço? É quantidade. Quando você faz engenharia em cima, esse monte de aço vira um N12.
Não é isso? Então, o caminhão tem uma forma chamada N12, não é igual ao N10, é diferente, todo mundo sabe de qual é a diferença, e, ao mesmo tempo, os dois têm a mesma quantidade de aço, eventualmente, pode ser que eles tenham a mesma matéria. Em termos de matéria, portanto, de matéria-prima, né, eles são idênticos, no entanto, as formas são muito diferentes. Portanto, os gregos costumavam dizer, né, que a forma é que subortina a matéria, porque é o escultor do caminhão, o engenheiro, que é o escultor do caminhão, quem decide como aquela matéria que forma ela irá ter. Para você ter um caminhão, é preciso que você, então, interfira sobre aquela matéria bruta que você tem. Veja, sob esse ponto de vista, o ser humano é equivalente, sob o ponto de vista simbólico, apenas simbólico, a Deus. Porque a coisa mais importante de todas, sob o ponto de vista da tragédia humana, é o fato de que você, ao mesmo tempo que tem um potencial criador equivalente ao de Deus, sob o ponto de vista simbólico, porque você não é Deus, mas você simbolicamente representa a possibilidade de criação como Deus fez. Ao mesmo tempo, você não é nada, você é apenas um reflexo da manifestação. Aquela tentação que é feita pelo diabo para Adão e Eva é a tentação fundamental da história da humanidade. Você não pode comer desse fruto aqui, se você fizer isso, você vai ser como Deus. E, então, Deus tem medo que você fique igual a Ele. Então, o homem, quando cai nessa conversa, está aceitando, caindo nessa tentação de achar que ele é plenipotenciário. Ao mesmo tempo, você é pó, né? E ao pó retornará. Não é isso? Pubis est et pulverem reverteris. Está escrito na Bíblia, em latim. Você é pó e ao pó retornará. Então, ao mesmo tempo que você tem um poder criativo, você, do outro lado, não é nada. Essa contradição que há dentro do ser humano é a contradição fundamental de toda a história da humanidade. E é essa contradição histórica que estabeleceu a história humana, porque a história humana é uma luta entre essas duas posições. Quando você declara que o mundo moderno representa, de certo modo, uma vitória do gnosticismo, você está dizendo que a tendência de rebelião do ser humano, de rebelar-se contra o Criador, rebelar-se contra a sua origem transcendente, é o que venceu. E, de fato, é isso. Veja, nunca na história da humanidade aconteceu um fato como esse, né? Nós sempre aceitamos as coisas da vida, boas e ruins, como sendo algum sentido transcendente, como se representando alguma coisa. Mas, pela primeira vez na história, sobretudo nos últimos 200 anos, o ser humano declara que a obra de Deus é imperfeita. E os gnósticos, na verdade, não são ateus. Eles apenas são gnósticos. Do mesmo modo que o sujeito mais cristão que eu digo, não, mas o mais crente em Deus que existe é o diabo, né? O diabo não tem nada de ateu. O sujeito que sabe que o Deus existe é o diabo. O diabo não é ateu. Né? Compreende que o diabo não é ateu? Então, os últimos 200 anos, mesmo os crentes, né, em Deus, acharam bom decretar que a obra de Deus é tão incompetente, tão ruim, que é preciso colocar alguma solução humana no lugar. Isso é o cúmulo do gnosticismo. Então, quem é essa turma? Bom, talvez o melhor exemplo, o melhor personagem que isso é o Ivan Karamazov. O Ivan Karamazov, dos irmãos Karamazov, né? Ele declara assim: olha, eu não tenho nada contra Deus, eu tenho contra a sua obra. Porque o sujeito olha para esse mundo e acha que esse mundo é cheio de maldades, coisas horríveis, injustiças, crianças que morrem, inocentes que sofrem. Então o sujeito fica absolutamente bravo com Deus, porque acha que Deus não tinha o direito de fazer uma obra com essa incompetência. O que ele faz, então? Rebela-se contra Deus e diz assim: não, então eu vou tirar Deus da jogada e vou colocar no lugar alguma coisa humana. Sabe o quê? A justiça, por exemplo. E aí, então, você inventa uma sociedade baseada na justiça. A igualdade, né? A fraternidade, enfim, o que for. Você fica inventando maneiras de botar soluções humanas no lugar das soluções divinas. E
Aí é preciso fazer a contabilidade da desgraça para ver qual era pior, né? Então, nós nos rebelávamos contra as mortes por varíola de crianças inocentes, mas não achamos errado que morreram 100 milhões de pessoas no século passado com o objetivo de implantar métodos sociais baseados na justiça. Então, o que há, na verdade, é uma luta que dura 2000 anos, apenas nesse último período, entre o homem e Jesus Cristo vem e diz assim, olha, vocês não são desse mundo, vocês são do outro. Então, vocês sabem como é que tem que ser. Que é, digamos, essa presença avatárica de Jesus Cristo, tentando consertar um pouquinho as coisas, e a luta constante do gnosticismo contra isso, que é a luta do Adão e Eva rebelados, lá no início da queda, em que Adão e Eva decretaram, então, que eram melhores ou iguais a Deus, e que, portanto, Deus só os impedia de comer o fruto, porque eles podiam ser iguais. Essa pretensão humana, que é a pretensão gnóstica, é o que está em luta contra o lado humano que se vê como humildemente pertencente a uma criação maior do que si, do que ele próprio, e que, portanto, subordinado às regras que são acima. Essa é a luta dos últimos 2000 anos. Luta essa que foi tendo uma espécie de multiplicação de forças até chegar no momento atual em que parece que o gnosticismo tomou conta completo do panorama. Né? Então, o gnosticismo venceu. Até agora, até esse momento, daí goleada pelo gnosticismo. Daí, então, os cientistas tentarem achar nas coisas humanas, no sentido de materiais, a solução para todas as explicações sobre o mundo. Então vai aparecer a qualquer hora um cientista que vai descobrir que descobriu o gene da religiosidade. E que é esse gene que estabelece se você vai ser alguém que vai achar que Deus existe ou não. Portanto, achar que Deus existe ou não vai ser apenas uma função química da sua especificidade pessoal. Isso é, olha, pode me cobrar, já aparece no jornal alguma coisa parecida com isso, dessa ordem. O Martin é uma espécie de terceira geração do Guénon, né? Ele é, depois do Guénon, quem o substituiu foi o Schwann, depois o Linz. Ele fala que no mundo moderno, o homem gasta uma energia enorme para salvar corpos doentes, então passa no mundo antigo, ele se preocupava em salvar espíritos doentes. Pois é isso mesmo, quer dizer, só o corpo é que tem importância. Bom, ok? Então, muito obrigado. Marco Aurélio, por favor, vamos lá. A beleza como revelação do suprassensível sensível. Portanto, o belo inteligível resplandece a determinada dimensão do sensível. O belo revela-se como uma espécie de esplendor e cintilação luminosa, com que o íntimo manifesta nessa parte. Andor Gadamer reavaliou do ponto de vista hermenêutica esta tese platônica. O belo como resplandecer no sensível de algo suprassensível é, por natureza, aquilo que é mais manifesto, portanto, estruturalmente revelador. Portanto, compreendendo esse pedacinho, pessoal, é importante, tá? O belo como um resplandecer no sensível, de algo suprassensível. Então, vamos voltar aqui ao Platão, né? Platão acha que existe um mundo suprassensível, significa o quê? Está acima da sensibilidade, a gente não o sente, não o vê, não o ouve, não o cheira, que é o mundo ideal das formas. Esse mundo é o mundo que não está nesse mundo aqui, está no outro mundo. Então, esse mundo é suprassensível. Essa expressão pode ser usada também em metafísica hindu, tranquilamente. Então, esse mundo suprassensível, no entanto, reflete-se aqui de alguma maneira. E esse mundo reflete de modo imperfeito, mas mesmo assim, mesmo sendo imperfeitamente, o que é belo lá tem de ser também belo aqui. Porque, embora seja de uma beleza inferior, continua sendo belo. Seria uma coisa muito estranha se você refletisse, olhasse para o espelho e ficasse muito diferente do que você é. Pode não ser bem como você é, mas será próximo do que você é. Então, o que ele está dizendo é que aquilo que reflete mais aqui nesse mundo é a beleza. Como se a beleza fosse uma espécie de chama que nos mostrasse o mundo que está do lado de lá o tempo todo, como se fosse uma espécie de lembrança permanente da verdadeira realidade. É isso que ele está dizendo, tá? as partes
cenário só mais importante, Gadamer, a luminosidade da aparência não é, pois, apenas uma das propriedades do véu, mas constitui sua essência propriamente dita. A característica do véu faz atrair imediatamente para si o desejo da alma humana, baseia-se em seu próprio ser. Por ser estruturado de acordo com medidas, o ente não é apenas aquilo que é, mas faz aparecer dentro de si uma totalidade em si medida e harmônica. É esse o desvelamento aletéico, de que Platão fala no Fidélico, que pertence à essência do véu. Aletéia é um sentido de verdade, mas verdade como descoberta, né? Como desvelamento, tirar o véu. A verdade, aletéia é aquilo que você traz à luz, aquilo que você permita que seja visto. Tá? Então ela é traduzida por verdade de modo geral, mas é uma tradução um pouquinho imperfeita. Né? A verdade é aquilo que está visível, que foi descoberto, no sentido de tirar a coberta de cima. A beleza não é simplesmente a simetria, mas a própria aparência que nela se baseia. Ela tem a natureza do resplandecer. Resplandecer, porém, significa resplandecer sobre algo, como o sol é, portanto, aparecer, por sua vez, naquilo em que a luz incide. A beleza tem um modo de ser da luz. O homem de hoje, que na cultura contemporânea se permitiu a realização do véu em todos os níveis e a sua esquecimento do inimigo, poderia buscar justamente em Platão uma terapia de choque contra esse animal. Seria preciso encontrar o caminho a percorrer para redescobrir a dimensão ontológica do véu e voltar a sentir aquele arrepio metafísico que o véu provoca, por desfrutar em sua autenticidade. Platão, porém, não ligou o véu à árvore, e julga, no sentido não positivo, como fonte de soluções ilusórias e próprias de foco. Mas a Eve, e é justamente desse tema que eu quero tratar no próximo capítulo. Muito bem, então vamos entrar no capítulo erótico. Né? Platão tem toda a razão, depois Aristóteles diz que a arte é mimesis. Mimesis é imitação. Então toda obra de arte, de algum modo, é mimética, exceto, obviamente, a obra de arte chamada música. Música não é mimética. Que música é uma coisa, na verdade, é uma matemática a qual se descobriu, na qual se descobriu relações harmônicas. Mas as artes todas que são representativas, a escultura, a pintura, a literatura, o teatro, o cinema, qualquer arte é, no fundo, mimética. Você, quando pinta um quadro, pinta alguma coisa que você está querendo reproduzir ali, seja alguma coisa da natureza, seja alguma coisa que está ali na natureza, ou seja, né, ou outra coisa qualquer, mas a arte é basicamente mimética. Ela está sempre relacionando-se com alguma outra coisa. Então, para os gregos, sobretudo para Aristóteles começa o livro A Poética dizendo isso, que a arte é mimesis. Mimesis é imitação, no sentido de cópia. A arte é sempre mimética. Então, vamos lá? Então, Rubens, por favor, certo, esquecimento do amor. Esquecimento do amor, tratando o sentido do eros. Os homens sempre entenderam mal o amor, acreditaram em amor e estão desinteressados, desejando o bem de outro ser, muitas vezes em detrimento de si mesmos, mas em troca querem possuir o outro ser. Nietzsche, Fragmentos Póstumos. Em suma, o amor é a tendência de ter a posse do bem para si, Platão refere. O esquecimento não existe no amor. Se me perguntasse quais são os aspectos mais reguladores da existência do homem, não teria dúvida por escrever pelo amor. Não é retirar, pois, que a crise do valor sem precedentes que atinge o homem contemporâneo não tem poupado o amor, quase destruindo-o. Eis que diz Nietzsche o profeta do niilismo nos Fragmentos Póstumos. O amor é um sutil parasitismo, o perigoso e delicado aninhar-se de uma alma dentro de outra alma, às vezes até dentro da carne, à custa, adivinha, do hóspede. Que prejuízo tem um homem como está tão pouco interessado? Todos os seus afetos e paixões têm razão, e quão distante está o afeto da esfera
a expressa vantagem do egoísmo, não se deseja a própria felicidade. É preciso ser guerreiro para não conseguir acreditar que o homem busca sempre o seu próprio benefício. Nossa cobiça quer apoderar-se das coisas com uma longa paixão. Sua força acumulada busca os obstáculos. Esse é o Nietzsche, né? Tá, vamos. Pois Pois não. Como conheci o Agassi, então? O quem? Nietzsche? O Nietzsche é um... Eu não sei qual é a sequência histórica, em que altura está os fragmentos póstumos, mas eu acho que já são, até pelo próprio nome, já são fragmentos do tempo em que ele já se encontrava muito perturbado mentalmente, nessa altura do campeonato, porque fragmentos póstumos devem ter recolhido dos escritos últimos, né? Ele passou 15 anos louco antes de morrer. Ficou internado, assim, 15 anos. Né? E ele, nessa altura, já não devia estar batendo bem na cabeça. Então, o que diz o Giovanni Reale desse trecho? A passagem é precisa eloquente, mas na época em que Nietzsche escrevia a doença do niilismo e do amor, ainda não alcançaram o estágio avançado nos nossos dias. Hoje, eros que podem assumir simultânea ou separadamente a forma de amor, erotismo, sensualidade, amizade, é a resposta fundamental à nova civilização. Uma resposta que a própria civilização suscita e difune os seus meios de comunicação de massa. Eis ainda uma vez o ciclo perverso que transforma o que parece um remédio em algo nocivo. É a ameaça mais sutil que se expõe nas obras do progresso e da própria emancipação dos sentimentos. E por fim, a velha morte, afastada pela medicina e pela higiene, voltou a atacar, uma violência até então desconhecida, o sexo que pensávamos ter tornado ascético, ameaçando o seu espectro permanente em qualquer relação sexual. Isso é AIDS, né? Provavelmente, né? Isso é uma menção na AIDS, né? Implícita aqui nesse parágrafo aqui. O melhor livro sobre esse assunto, se vocês tiverem interesse especial nisso, é o livro do Júlio Zobola, chamado A Metafísica do Sexo, que existe em edição em língua portuguesa, editado em Portugal, ainda se encontra talvez em sebo, Metafísica do Sexo, que é um livro incrivelmente denso, um livro para ler a vida inteira, um livro assim extraordinário, e cuja tese central é que o amor, no caso humano, não no caso dos animais, mas no caso humano, não tem, embora aparentemente tenha uma função de natureza. Na verdade, ele não fala de amor, fala de sexo, tá? Mas, no fundo, aqui as coisas estão misturadas, né? Então, o sexo, na visão do Zegola, não é uma função reprodutiva, mas é, antes de mais nada, uma função de unificação metafísica. Se você acredita que a multiplicidade do mundo, se o mundo é múltiplo, né? Se o mundo é cheio de multiplicidades, e essas multiplicidades vêm de alguma unidade, na medida em que você sobe, vai ficando cada vez uma coisa. Então, Deus é uma coisa só. Então, quanto mais embaixo, mais múltipla, mais fragmentada é a aparência das coisas. Então, se da multiplicidade infere-se a existência de uma unidade, significa que homem e mulher, na verdade, são dois pedaços separados de uma única coisa. Essa coisa foi dividida no momento da criação, em dois pedaços que são necessariamente complementares. Então, o ato sexual para os seres humanos é um ato de recuperação simbólica da unidade perdida. Portanto, é um ato que produz um estado existencial fora desse mundo. Quando ele é profundo e completo, então você tem esses pares românticos que não cabem nesse mundo e só cabem no outro, só podem ser viáveis fora desse mundo, como eu e Julieta, Tristão e Isolda. E assim há inúmeros outros casos de pares românticos, como alguns até meio doentios, como esses dois que se mataram ontem. O professor Lidiano, com a aluna de 13 anos, está no jornal hoje, não viu?
No motel, em Porto Alegre, encontra-se um casal, um homem de 31 anos, professor de piano, e uma aluna de 13 anos, cada um com uma arma na mão, os dois mortos. Fizeram um pacto de morte, provavelmente. Isso indica que mataram-se ao mesmo tempo, se encontraram até 3 e apertaram o gatilho. Né? 31 para 13. 31 anos, ele 13, a menina. Bom, aí também estamos falando de quadros de patologia, né? Mas há durante toda a história da literatura, você tem quadros assim. Quadros que só são possíveis na morte, não são possíveis na vida. Não é o caso do Dante com a Beatriz, porque o Dante e a Beatriz tiveram, assim, mal se conheceram, né? A Beatriz tem um sentido simbólico muito maior do que isso, dentro do livro A Comédia. Mas há muitos quadros assim, que determinadas situações só podem existir fora do mundo e não dentro do mundo. Simbolicamente, né? Não é para ninguém sair por aí fazendo como esses dois malucos, tá? Não é essa a ideia, né? Mas o que acontece é que o que se considera amor, no sentido sexual da palavra, porque aí é importante você distinguir o que é amor no sentido sexual do que é amor no sentido não sexual. Você tem para com os seus filhos uma relação de amor não sexual. Então, é outra coisa, né? Mas no amor no sentido sexual da palavra confunde-se com sexo, mas nesse caso aí, o sexo tem um valor metafísico, e não tem apenas um valor de natureza de prazer, né? Tá? De prazer ou de natureza de reprodutiva. Bom, vamos ver se ele nos explica melhor. O sexo como substituto do amor. Para realizar esse mundo do amor, o homem de hoje recorre ao sexo. O que mais impressiona não é a redução do amor à dimensão do eros físico, mas a perda dos sonhos primitivos. Se você está lendo o processo de prática, José K. busca no verso contato sexual um alívio para a angústia que ameaça para o equilíbrio exterior. Mas, na realidade, não é do Deus. O Joseph K. é o nome da personagem. O K. nunca é dito como mas K, obviamente parece Kafka, né? Então, o Joseph K. é um bancário que um dia bate na casa dele de manhã e tem lá 2 oficiais de justiça que decretam de claro que ele está preso. Ele está, então, iniciado num processo que ele não sabe o que é, nunca dizem. E ele, então, passa o livro inteiro tentando descobrir qual é o processo e vai nos lugares mais inacreditáveis, os tribunais que funcionam nos sótãos, as pessoas todas têm que se abaixar para andar, e nunca lhe dizem qual é o seu verdadeiro crime, ele vai buscando ajuda, e quanto mais ele tenta se defender, pior a coisa fica, e obviamente vai gerando uma imensa angústia, né, que vai na direção do desfecho do livro, e durante esse tempo todo ele fica transando com todo mundo, porque era o único jeito que tinha de suportar aquilo. O problema do que o Giovanni Reis está nos contando aqui é que quando você vê no amor apenas a conotação sexual pura, você está olhando apenas para uma conotação quantitativa. Porque o prazer sexual é meramente quantitativo. Né? Tem um limite para você achar bom. Tem uma hora que não dá, não vai mais. Não é isso? E quando você está falando do amor, aí você tem a definição de libertino. O que é o libertino? Libertino é um sujeito apaixonado pelo prazer, não pela outra pessoa. O libertino não tem amor pela mulher, ele tem amor pelo prazer que ele obtém daquela relação. Isso é o libertino, é o Dom Juan, é o Casanova. Casanova existiu, né? Casanova foi uma personagem real. O Dom Juan não, o Dom Juan é fictício. Então, o libertino é aquele sujeito que só consegue compreender o prazer em si. Ele não gosta da mulher, gosta só do prazer. Então, ele só está interessado no aspecto quantitativo daquele processo e não tem interesse nenhum no aspecto qualitativo da relação. Então, aí ele degrada aquela relação a apenas os seus aspectos sensoriais.
E é isso que faz o mundo ficar muito sensual, né? Quer dizer, essa característica moderna dessa multiplicidade, dessa variabilidade sexual, é uma característica de um mundo voltado para a quantidade. Fundamentalmente interessa quantas mulheres você vai ter ao longo do próximo carnaval. Qual será o seu desempenho como conquistador. Essa fixação na quantidade de experiências é uma fixação anti-qualidade da experiência. Então, aí você substitui. Não é que substitui o amor pelo sexo. Você reduz o amor apenas ao aspecto sensorial da relação, que é o aspecto sexual, que é meramente quantidade. Está claro isso, né, pessoal? Tá. O consumismo atual, a transformação do sexo em mercadoria, foi bem além. Por nada que se revela atrás do exibicionismo, que aqui em si mesmo não é mais ou nada metafísico que marcava a crise da experiência no início do nosso século, mas é o da consciência agora e mesmo. Esse verdadeiro esvaziamento terminou contagiando não apenas o amor e doação, mas o próprio prazer físico. Esse é o homicídio do Eros, e também os valores mais elevados das tradições, e constituindo a própria trama daquele experiência que agora está se concedendo, na verdade, muito prazer, o prazer da destruição de que falava Nietzsche. Novamente, fala aqui um aspecto que já tem nos capítulos anteriores, ao falar do cientismo ou do tecnologismo levado nas últimas consequências. Em várias partes se mostra intolerância pelos erros submetidos nesses mercados, a ditadura do lucro, a férrea necessidade econômica, expoentes da diferença feminina, pedagogos preocupados, ótimos escritores deploram a praga sem se dar conta de sua rede mais profunda. O que não encontra em suas denúncias, em suas investigativas, é a libertação do Eros não só da dimensão do conjunto, mas também daquela que o reduz ao aspecto físico. Para não cair nos aspectos dos excessos opostos, o primitivismo, que é em si mesmo, o puritanismo exclusivamente criativo, seria preciso encontrar entre os aspectos de Eros a luz do inteligível. E quem, entre os antigos pensadores, poderia ajudar-nos a libertar Eros da prisão, da dimensão do físico, mas plantão no banquete e no céu. Então, quando a gente, vamos parar um pouquinho e tomar um café, na volta ele vai nos mostrar como é que estão resolve esse problema, como é que você recupera o Eros no sentido metafísico. Então, pense sempre no Júlio Revola, né? Como o Eros aqui é no sentido sexual, né? Como o sexo pode não ser apenas uma experiência de quantidade, que é a experiência sensorial pura, e que enjoa, e que você não vai conseguir transar com a atividade do cliente mais que 30 vezes uma noite. Entendeu? Pode esquecer, tá? E como é que você faz para recuperar o componente unificador? Mas o componente unificador necessariamente não pode ser quantitativo, porque você não pode produzir uma unificação com base no próprio remédio, na própria doença, que é a fragmentação numérica. Então, o que unifica necessariamente as quantidades dispersas em desordem é alguma coisa que não é igual à mesma natureza que ela, quer dizer, é obrigatoriamente a qualidade. Então, o que faz a unificação e que traz o Eros de volta para o seu verdadeiro sentido é quando você consegue compreender o sexo, até mesmo o sexo, estou falando aqui de amor, o sexo mesmo como um exercício de recuperação da unidade perdida na criação, quando se criou o homem e a mulher separadamente. Na verdade, homens e mulheres são diferentes porque eles têm uma profunda complementaridade. Homens são
ativos, mulheres são passivas. Homens são solares, as mulheres são lunares. Os homens estão olhando para o mundo, as mulheres estão olhando para alguma coisa alguma coisa que se possa refletir nela. No entanto, se a esterilidade masculina, que é até mesmo caracterizada pela forma dos órgãos sexuais para fora, é absolutamente imprescindível e fundamental para que se possa construir uma viabilidade nesse mundo concreto. Por outro lado, a internalidade feminina, a passividade feminina, é a única maneira de mostrar ao homem a unidade perdida, porque só os olhos humildes, passivos da mulher, é que são capazes de enxergar Deus. Os homens não são capazes, porque o sol é muito... o sol os cega. Portanto, não é possível produzir uma realização humana masculina sem um componente lunar associado a ele, e, por outro lado, o componente lunar sozinho também não funciona, precisa ter o componente solar. Portanto, há uma necessidade de recuperação de humanidade que é simbolicamente produzida até mesmo pela relação sexual, que é uma relação de encaixe, de união profunda. E isso é a essência desse ponto aqui, em que ele não vai contar para vocês com essa que eu estou falando, mas no fundo ele vai tentar dizer em seguida com termos platônicos. Então vamos para café? Que tal? Vamos lá então. A metafísica do sexo tentaria tratar disso. A metafísica do sexo, de 600 páginas, faz um estudo profundíssimo, mas extraordinário, de tudo quanto é tradição antiga, citando com todas as mitologias, mostrando que sempre há esse processo por trás da ligação do sexo. Júlio escreveu o nome pessoal, Júlio Cevola, sim. Como a gente fala?